Olá, pois não, tudo bem? Eu sou o Dom Lee, esse é o canal Pois Não, um canal de opinião, notícias, variedades e estudos da Palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e inscreva-se agora, deixe seu like nesse vídeo, seu comentário, que é muito importante para nós continuarmos o nosso trabalho, beleza? Lição do vídeo de hoje, lição de número 2, a mordomia do corpo. Pois é, nesse trimestre estamos estudando sobre a mordomia cristã e nessa lição nós vamos nos debruçar, nós vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus quando ela diz respeito à questão da mordomia do corpo, a nossa constituição física e como nós devemos nos apresentar diante de Deus. Então, na introdução da lição, vai falar assim a nossa revista. Nesta lição, estudaremos a mordomia do corpo. Nela, destacaremos o valor espiritual e a grandeza da obra criadora de Deus. A Bíblia mostra que o Criador fez o homem do pó da terra, dando-lhe vida e tornando-o sua imagem e semelhança. Quando compreendemos essa verdade bíblica, tornamos responsáveis pelo zelo do nosso corpo perante o Criador, pois, segundo sua palavra, o corpo do cristão é templo do Espírito Santo. Então, nessa introdução, está nos apresentando que nós vamos estudar um pouco sobre o nosso corpo, a nossa constituição física, espiritual, como nos apresentar diante de Deus e assim o exemplo cristão de mordomia do corpo, beleza? Então, na seção 1, na primeira seção, vai falar sobre a dimensão material do corpo, a constituição física. E é interessante também aproveitarmos esse momento para começarmos a tratarmos da constituição física do homem da maneira completa, não só a parte biológica, como psicológica, social e espiritual, a constituição total do ser humano, espírito, alma e corpo. Então ela começa a falar acerca da formação do homem, o homem feito à imagem e semelhança de Deus, o homem como ser biológico, ele tem capacidade ali de se colocar no lugar do próximo, ele tem a capacidade de pensar, se questionar sobre a sua própria existência, ele tem a capacidade de se autodescrever, e se identificar como um ser pensante. O ser humano ele tem a capacidade também de descrever aquilo que ele está sentindo, Então são atributos que Deus colocou no homem e assim fazendo a sua imagem e semelhança, O homem é capaz de descrever quando ele está sentindo amor, alegria, tristeza, preocupação. Isso faz parte da estrutura psicológica do ser humano. Então, não somos um ser biológico, Quando olhamos ao nosso redor, vemos seres viventes que são seres biológicos como o ser humano, Só que o ser humano ele não é só um ser biológico, composto de osso, células, pele, etc. Ele também é um ser psicológico, como acabamos de descrever agora, um ser social, Deus fez o homem não para ficar sozinho, apresentou-lhe uma companheira e mandou eles serem fecundos, se multiplicarem e encherem a terra. Então, o ser humano é também um ser social e é também um ser espiritual, Então, apresentando essa primeira seção da dimensão material do corpo, é interessante terminar aí começando a apresentar a questão espiritual, Deus não fez o homem para ficar isolado, sozinho numa selva, mas também fez o homem para que ele possa ter ali a sua ligação espiritual para com Deus e sua constituição física, psicológica para se ligar com o seu próximo. Então, constituição espírito, alma e corpo. É interessante também o professor, como eu sempre falo, para nivelar a questão do entendimento da classe, se você é professor, se você é aluno, as questões de espírito, alma e corpo, para ver se os irmãos estão separando, dividindo direitinho essas questões para não confundir, O espírito, entendemos que é o fôlego de vida, o dom da vida que Deus deu. A alma é a sede dos sentimentos, é a nossa parte espiritual propriamente dita, e o corpo, a nossa parte física, O corpo ele sempre vai voltar para o pó da terra, O fôlego de vida, que é o espírito do homem, ele vai voltar para Deus que o deu, certo? O dom da vida foi Deus que deu, então sempre volta para Deus que o deu. E a alma, nós vamos prestar contas, A palavra de Deus vai nos dizer que nós vamos prestar contas a Deus de tudo que nós fizemos, Então a nossa alma vai estar ali diante de Deus prestando conta. Então essa é a seção de número 1, vai falar sobre a dimensão material do corpo. Agora partindo para a seção 2, ele vai falar sobre a dimensão espiritual, ou seja, vai lançar um olhar sobre a ótica das escrituras, quando se refere
na questão do velho homem, né, que seria o corpo do pecado, né, usando o corpo como instrumento de iniquidade. Vai falar sobre a nossa casa terrestre, ou seja, o nosso corpo ele é temporário, nosso aspecto passageiro por esta terra, por essa existência, e finalmente nosso corpo como templo do Espírito Santo, né, o novo homem renovado, transformado, salvo, né, liberto pelo vivo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? Então, passando para a dimensão espiritual, passaremos a tratar a questão do corpo sobre a ótica das Escrituras, né? Também seguindo em frente, o tópico 2 vai falar acerca da questão do pecado, né? Na seção 2, tratando sobre a dimensão espiritual, tópico 2, pecados contra o corpo, ele vai tratar especificamente das questões sexuais, né? Questão de ordem sexual, né? Vai falar da prostituição, do adultério e da fornicação, depois vai falar da homossexualidade e da transexualidade, né? Então é interessante colocarmos também esses pontos para dividirmos bem os assuntos, né? O adultério é a relação sexual dentro do casamento com outra pessoa, né? A relação que é ilícita, né? Seria a traição, né? O adultério. Fornicação, relação sexual fora do casamento entre solteiros, né? Pessoas que não são casadas, né? Caem em fornicação. E a prostituição é a venda ou troca do corpo, pode ser em troca de dinheiros ou favores, se existir uma relação de troca do corpo da pessoa, né? Se constitui uma relação de prostituição, beleza? Então vai falar também sobre a homossexualidade, a questão de como a Bíblia encara a homossexualidade e a transexualidade sobre o olhar das Escrituras. Então, homossexualidade, relacionamento de pessoas do mesmo sexo, e transexualidade, pessoas que não aceitam a condição que nasceram ou se identificam como sexo oposto, ok? No tópico 2 ainda sobre dimensão espiritual, vai falar sobre santificação, né? A santificação do corpo. Então ele vai apresentar os instrumentos para a santificação do corpo, né? Como podemos nos santificar tendo em vista aquilo que Deus nos deu, né? Então, recapitulando, o que Deus nos deu, que tornou possível a nossa santificação. Primeiro, o vivo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário tornou possível a nossa justificação, salvação, santificação diante de Deus. Amém? Ato contínuo na igreja, né? O Senhor inaugurou a sua igreja com o Espírito Santo e nos deu do seu Espírito Santo, derramando do seu Espírito Santo, para que nós possamos também ter condições de nos santificarmos e de levarmos adiante a nossa vida para com Deus. E o Senhor tem nos dado também a sua palavra, né? Que aponta para Cristo, aponta para Jesus, mas nos serve de alimento diário e contínuo para continuarmos a nossa santificação, nosso aprendizado de Deus. Amém? Vai nos apresentar também a questão da responsabilidade humana. Então, a soberania de Deus e a responsabilidade humana, né? A nossa responsabilidade de nos esforçarmos e nos apresentarmos a Deus santificados, seguindo a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E finalmente, no tópico 3, vamos falar da mordomia do corpo em si, ou seja, a parte prática de nós aprendermos, né? Nós já temos aprendido sobre o corpo, a questão material, a dimensão espiritual, e na parte 3, a parte prática de exercermos a mordomia do corpo em si, e para isso ele vai evocar o texto de Romanos no capítulo 12, onde o apóstolo Paulo cita 3 características do corpo de quem serve a Jesus, né? Características necessárias. Ele vai citar primeiro o sacrifício vivo, né? Vai fazer uma lembrança dos sacrifícios do Antigo Testamento, como era aquele que era apresentado no sacrifício, como deveria ser, né? As exigências daquilo que era apresentado em sacrifício no Antigo Testamento, e vai dizer que nós devemos nos apresentar em sacrifício vivo diante de Deus, né? Também a segunda característica, sacrifício santo, né? A palavra de Deus vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. E finalmente agradável, ou seja, alinhado com a vontade de Deus, de forma a agradar a Deus. Hebreus capítulo 11 vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Portanto, aí a seção 3 vai tratar das características do corpo de quem serve a Deus, características necessárias, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém
verá o Senhor. Amém, meus irmãos? Então esse é o resumo da nossa lição de número 2, a mordomia do corpo. A conclusão vai dizer assim: o nosso corpo tem uma dimensão material e outra espiritual. Nesse aspecto, a palavra de Deus tem orientações diretas sobre o perigo do pecado contra o nosso corpo e a necessidade de vivermos em santidade diante de Deus. Assim, para glorificá-lo, precisamos prestar um culto racional a Deus, apresentando-nos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Eterno, que Ele nos faça mordomos fiéis de seus bens, tão preciosos em todo o nosso espírito, alma e corpo. Amém? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, inscreva-se no canal para continuar nos ajudando a fazermos conteúdos interessantes para o povo de Deus. Beleza? Ficamos por aqui, um abraço, até mais.